Conhecemos um panaca chamado Dan, cuja pretensa genialidade reside em ludibriar cretinos para que adquiram veículos que devoram gasolina. Ele abocanha o prêmio de vendedor do mês novamente, um troféu irrelevante para o soberano dos palermas daquela espelunca automotiva. Aí seu colega, Hal, faz uma aparição estapafúrdia pilotando seu carro como um pivete que supõe que motores entram no cio com direção temerária. Sua cosmovisão inteira se resume ao mantra cretino de que carros, tal como mulheres, anseiam por velocidade, uma filosofia genuinamente de morte encefálica. Como era de se esperar, o restante da equipe da loja o identifica corretamente como um perfeito e acabado idiota. Dan dá no pé mais cedo de seu feudo medíocre e pateticamente ávido por celebrar mais um ano de fodiotonia conjugal. É penosamente evidente que este sujeito aprecia de verdade sua existência familiar massivamente maçante em seu pacato cativeiro suburbano. Ele e a esposa procriaram 3 vezes, Nena, Kyle e um bebê chamado Max, que coabitam com eles em sua morada suburbana. Nena, a primogênita, tá a ponto de mandar seu futuro inteiro pra vala ao se arrastar atrás de um namoradinho de bosta até o deserto cultural de Iowa. Ela tá pronta pra incinerar suas aspirações no jornalismo e, numa reviravolta estonteante, seus pais não estão nem um pouco contentes. Kyle, o rebento masculino, se debate pra articular uma porra de frase coesa pro pai, promovendo uma cena de embaraço familiar torturante. Dan o repreende por gastar tempo demais jogando, então Kyle resolve vazar pra casa do amigo Samir. A perspicaz sapiência paternal de Dan se resume a um sermão de bosta hipócrita sobre a pretensa nocividade da violência virtual. Uma briguinha de putas insignificante irrompe sobre qual dos adolescentes deve arcar com a humilhação de bancar a babá do bebê enquanto os pais dão uma escapada. Dan intervém na disputa e convence Nena a encarar a tarefa de babá, crente de que apaziguou o conflito. Nena cede a contragosto, plenamente ciente de que Kyle está apenas dando um perdido para praticar a mesmíssima atividade que Dan estupidamente proibiu. Previsivelmente, o merdinha pedala até a casa de Samir e desembolsa $200 para alugar $200 para alugar seu antro de jogos clandestino na garagem. Descobre-se que Kyle é um streamer famoso conhecido como Killboy, um fato que ele conseguiu ocultar de sua família. A sagrada tradição de aniversário de Dan e Jessica consiste em visitar um parque de diversões decrépito, o apogeu do romance suburbano. Enquanto aguardam na fila de uma montanha-russa, um bando de jovens assistindo à transmissão de Killboy permite que Dan e Jessica furem a fila. Dan está completamente satisfeito com este ritual repetitivo e entorpecente, ao passo que Jessica anseia transparentemente por uma fagulha de emoção genuína. Ela o confronta diretamente sobre sua previsibilidade, apontando a deprimente transagendada para quinta-feira como prova cabal. Após o passeio, Dan jura ser mais espontâneo, mas o momento é arruinado quando um jovem tira uma foto dele sem permissão. Dan peita o cuzãozinho, exigindo que ele delete a fotografia, mas o moleque responde com deboche puro e sem filtro. O verme de merda caçoa de Dan publica a imagem desafiadoramente na internet e o taxa de bundão patético pro mundo inteiro testemunhar. Jessica implora para que Dan deixe pra lá, mas o agressor escala a situação, encharcando Dan com sua bebida e provocando Jessica por estar com um frouxo. Você pode praticamente enxergar a tempestade de merda de violência contida fervendo dentro de Dan, mas ele sufoca seus instintos primais e recua. No caminho para casa, Jessica finge alívio por ele ter evitado uma briga, mas a decepção dela é uma presença palpável e asfixiante. De volta à sua jaula doméstica, Dan ferve de humilhação enquanto executa a tarefa mundana de trocar uma fralda com uma perícia desconcertante. Ele se deita na cama e encontra Jessica fingindo dormir, aniquilando qualquer chance de intimidade no aniversário deles. Ele resmunga que deveria ter arrebentado o babaca na porrada, um sentimento que finalmente arranca uma risada de sua esposa desiludida. Reconhecendo o desalento dele, ela oferece uma rara desculpa por ter sido uma rara de escrota, uma migalha de concessão ao ego ferido dele. No dia seguinte, Jessica extravasa sua frustração durante uma aula de kickboxing, onde conhece uma mulher chamada Gwen. Ela se queixa das provações de criar uma filha adolescente enquanto desfere o inferno sobre um saco de pancadas indefeso. Gwen explica que está no cidade visitando um ex-companheiro, um detalhe que ela revela com uma naturalidade notável. Jessica acidentalmente atinge Gwen com um soco, e o incidente leva as duas a criarem um vínculo enquanto tomam vitaminas depois. Jessica confessa seu profundo sentimento de estar fudida e mal paga, lamentando o contentamento irritante de Dan com sua existência estagnada. Gwen revela ser uma agente de viagens e entrega seu cartão a Jessica, sugerindo que uma escapada poderia oferecer um sopro de liberdade.
Mais tarde, enquanto faz compras com seu bebê, Dan nota um homem suspeito observando atentamente. O sujeito ataca e Dan, com uma calma glacial, pede a porra de uma breve pausa para acomodar o bebê em segurança. O homem não demonstra clemência, mas Dan, mesmo com uma criança pendurada no peito, acaba com seu oponente com uma eficiência aterradora. Os civis que assistem ficam com razão de queixo caído com a súbita erupção de violência de nível profissional no corredor dos cereais. Dirigindo para casa, ele maneja a minivan da família com velocidade e precisão inesperadas, atraindo olhares perplexos de seus vizinhos. Dentro de casa, ele abre um compartimento secreto que abriga inúmeras armas de fogo, passaportes falsos e uma montanha de dinheiro. Ele contata urgentemente um antigo associado chamado Aug para requisitar novas identidades para sua família, a fim de que possam desaparecer. Og revela a notícia devastadora de que o antigo empregador de Dan, um monstro filho da puta chamado McCaffrey, o tem caçado implacavelmente pelo globo. Dan deduz que a fotografia do parque de diversões comprometeu sua identidade e oferece $500 mil por novos documentos. Ele marca o encontro em Las Vegas, concluindo que uma viagem familiar espontânea para um destino menos chamativo pareceria suspeita demais. Og fica absolutamente pasmo que a família de Dan permaneça completamente alheia à sua vida pregressa como um mercador profissional da morte. Ele alerta a Dan que tentar fugir de mercenários com uma van cheia de civis ignorantes é um caminho garantido para se fuder. Como resultado, Dan começa a empacotar as coisas da família com urgência, sem oferecer qualquer explicação para a partida súbita. Ele corre para a escola da filha e interrompe uma reunião enquanto procura por Nena. Uma colega de classe explica que Nena havia abandonado o posto de editora meses atrás devido ao seu compromisso com o namorado. Ele precisa desembolsar $100 para o estudante descobrir que Nena está escondida debaixo das arquibancadas. Ele a localiza e passa a dar uma lição de moral hipócrita sobre abandonar suas ambições, uma aula magna de falsidade vinda de um homem que vive uma mentira. Sem tempo a perder, eles precisam buscar Kyle no clube de xadrez, do qual ele também havia saído recentemente. Eles vão à casa de Samir, onde Dan descobre a vida secreta de Kyle como um streamer popular operando a partir da garagem. Dan informa seus filhos sobre a viagem iminente para Las Vegas, chantageando-os com seus próprios segredos para garantir seu entusiasmo fingido. Ele aparece no hospital de Jessica usando sua lábia de vendedor de carros para manipulá-la a aceitar a viagem espontânea que ela supostamente desejava. Apesar de confusa com as mudanças repentinas, Jessica fica intrigada com a nova confiança que seu marido está exibindo. Ela até graceja que este novo Dan deve ser um transão do caralho, uma observação espantosamente inadequada para um ambiente hospitalar. Enquanto estão saindo, Dan avista um SUV com vários homens estacionando do lado de fora, exigindo que eles façam uma partida apressada. Os homens começam a seguir sua minivan de perto assim que ela deixa o estacionamento. Dan começa a dirigir como um demente, costurando pelo trânsito enquanto inventa desculpas de merda e ridículas sobre esquilos para acalmar sua família apavorada. Ele executa uma série de manobras evasivas altamente habilidosas, tudo isso enquanto mantém sua família envolta numa névoa de absoluta ignorância do caralho. Após descobrir um dispositivo de rastreamento em seu veículo, ele acelera para sua concessionária e fecha o portão assim que eles entram. Num ato de estupidez impressionante, ele ergue a van num elevador com sua família ainda dentro, usando o pretexto frágil de uma troca de óleo rápida. Por baixo do veículo, ele localiza e remove o dispositivo de rastreamento bem no momento em que os perseguidores passam, alheios à sua localização. Ele então avista seu colega Hal se preparando para levar um carro novo para um test drive. Dan encoraja Hal a pisar fundo na rodovia, plantando secretamente o dispositivo de rastreamento em seu carro para servir como isca. Os assassinos mordem a isca e começam a perseguir o desavisado Hal. Diante de uma longa jornada, a família começa a postar atualizações sobre sua viagem nas redes sociais. Para eliminar o risco de segurança, Dan anuncia uma viagem sem eletrônicos e confisca todos os seus celulares. Os filhos ficam previsivelmente putos, completamente inconscientes de que seu pai está prestes a arremessar seus preciosos aparelhos do caralho para fora de um veículo em movimento. Ele então faz exatamente isso, proclamando delirantemente sua liberdade da tecnologia, enquanto Jessica corretamente conclui que ele pirou de vez. A família agora precisa se orientar usando mapas de papel pelo restante da jornada. Numa agência de viagens, Dan reserva um quarto de hotel usando um maço de dinheiro, o que levanta suspeitas. Num desdobramento verdadeiramente desconcertante, a família começa a se conectar, unidas por um espetáculo vexatório, ao cantarolarem juntos Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Até mesmo os filhos, que inicialmente veem a música como uma relíquia fossilizada de uma civilização esquecida, acabam sucumbindo à estupidez coletiva. Enquanto isso, McCaffrey chega à casa abandonada de Dan para averiguar a situação. Seu especialista técnico rapidamente descobre a identidade online de Kyle como o streamer Killboy, o que fornece um novo meio de rastreá-los.
McCaffrey ordena que sua equipe localize e intercepte a minivan da família. Durante uma parada na estrada, Nena regurgita as opiniões condescendentes de seu namorado inútil, Trevor, para menosprezar a proeza de Kyle nos jogos. Kyle retruca apontando corretamente que sente falta da versão de Nena, que possuía um pensamento independente na cabeça. Nesse momento, um jovem fã reconhece Kyle e pede uma selfie, dando-lhe uma sensação de validação. Num banheiro de posto de gasolina, Dan ensaia a confissão de sua vida secreta de matador para a esposa, uma performance tão patética quanto fadada ao fracasso. Quando descobre que o fã pretende postar a foto online, Dan rapidamente inventa uma história sobre reservas de hotel para colocar a família em movimento novamente. McCaffrey contrata uma gangue de motoqueiros local para continuar a caçada pela família. À medida que os motoqueiros se aproximam, Dan instrui sua família a colocar fones de ouvido e ouvir música calma, uma tentativa patética de bloquear a violência iminente de sua vista. Ele tenta despistar os motoqueiros enquanto as cabeças de sua família balançam infeliz ignorância, parecendo uma coleção de bonecos de painel de carro descerebrados. Motoqueiro estilhaço espelho lateral, mas Dan consegue neutralizar o agressor enquanto mantém o controle da minivan. O único passageiro consciente, além de Dan, é o bebê Max, que parece estar desfrutando plenamente do caos em alta velocidade. O bebê até contribui para a batalha, oferecendo ao pai uma mamadeira para usar como arma com um projétil. Dan despacha o último motoqueiro para fora da estrada e então descaradamente diz à sua esposa que eles simplesmente passaram por um buraco. Após dirigir a noite inteira, Dan exausta adormece ao volante e a van para perto da faculdade que Nena queria conhecer. Ela consegue negociar uma visita ao campus, sua principal motivação sendo um reencontro com seu namorado, uma mancha profundamente decepcionante. Jessica, embora descontente, sabiamente concorda, decidindo dar a Nena uma lição muito necessária sobre a autêntica vida universitária regada a álcool. Um universitário desavisado confunde Jessica com uma colega e lhe oferece uma cerveja de um barril, um testemunho de sua vitalidade duradoura. Em vez de se ofender, ela demonstra sua proeza atlética latente executando uma virada de barril impecável, envergonhando os mais jovens. Pela primeira vez em muito tempo, Nena fica genuinamente impressionada com sua mãe. Enquanto isso, Kyle confronta Nena sobre Trevor, declarando sem rodeios o fato óbvio de que o cara é um completo canalha que a trata mal. Durante o tour pelo campus, a paranoia de Dan explode quando ele avista um homem alemão ao telefone, instantaneamente o perfilando como um dos assassinos de McCaffrey. Ele se dirige ao homem em alemão para ocultar a conversa de Jessica, apenas para descobrir que ele é um turista inofensivo. O verdadeiro assassino surge de repente e arremessa Dan através da porta de um laboratório de química. Uma luta breve e intensa se desenrola, enquanto sua família desavisada espera por ele do lado de fora da sala. Dan subjuga seu agressor e então casualmente se junta ao grupo do tour como se nada tivesse acontecido. Nena então vai encontrar Trevor apenas para flagrá-lo com outra garota. O cretino mulherengo tenta justificar sua infidelidade com alguma baboseira pseudo-intelectual sobre a monogamia ser uma construção social repressiva. Em vez de clichês vazios, Dan consola sua filha devastada ensinando-lhe uma técnica de artes marciais do século XIII projetada para impacto máximo. Nena aplica a técnica em Trevor, documenta sua expressão agonizante com uma fotografia e experimenta uma sensação imediata e catártica de alívio. Ela retorna à minivan possuindo um respeito recém-descoberto e totalmente justificado por seu pai profundamente estranho. De volta à estrada, a unidade familiar, forjada num cadinho de mentiras e violência, é paradoxalmente mais coesa do que nunca. Nena expressa gratidão pelo apoio pouco ortodoxo de Dan e até cogita reivindicar sua posição de direito como editora. Mandou bem, garota! Dan revela ser seu maior apoiador, admitindo que leu sua reportagem investigativa sobre corrupção no conselho escolar, uma revelação que claramente a choca profundamente. Naquela noite, num motel de beira de estrada, os pais finalmente se entregam à intimidade espontânea, quebrando desafiadoramente a tirania de sua agenda de foda de quinta-feira. Jessica está completamente cativada por este novo e impulsivo Dan, suspeitando corretamente que este é o homem que ele era antes de ela o domesticar. Dan lhe conta uma meia-verdade, alegando que mudou porque não gostava de seu antigo eu, uma declaração de eufemismo monumental. Na manhã seguinte, Dan contata Og, que está extremamente irritado por a família permanecer ignorante da situação. Dan e Kyle finalmente têm uma conversa genuína sobre seu streaming, onde Kyle esclarece que seus jogos não são um hobby, mas uma habilidade de nível profissional. Ele propõe uma aposta de laser tag. Uma vitória para Kyle significa um retorno aos jogos, enquanto uma vitória de Dan os condena a 6 meses de interação forçada entre pai e filho.
Dan, o ex-assassino profissional, marca sem esforço os 2 primeiros pontos, movendo-se com a graça praticada de um predador letal. Mas Kyle adapta sua estratégia com uma velocidade surpreendente, acertando 2 tiros e impressionando genuinamente seu pai altamente treinado. Dan garante a vitória final, mas a competição inegavelmente forjou uma conexão mais forte entre os dois. Eles finalmente chegam a Las Vegas, fazendo check-in em uma suíte de opulência tão vulgar que só poderia existir nas entranhas douradas da cidade do pecado. Dan desce para encontrar Og, que lhe entrega os documentos falsos e as passagens de avião para sua fuga para Vancouver. Ele emite uma ordem severa para que as crianças permaneçam na suíte, uma instrução tão fútil quanto ordenar à maré que não seja um incômodo. Naturalmente, no instante em que ele sai, eles ignoram seu aviso e se aventuram no caos encharcado de neon. Kyle, capitalizando seu status de celebridade menor, persuade Nena a acompanhá-lo à HyperX Gaming Arena. Lá, ele encontra outro jogador popular, Han, que o convida para conhecer a renomada streamer Valkyrae, o que é incrível! Quando o colega de equipe de Valkyrae a abandona, ela pede a Kyle para substituí-lo nas finais de Call of Duty, uma oferta que o leva a um estado de puro êxtase. Simultaneamente, a equipe de assassinos de McCaffrey se aproxima sistematicamente da localização da família. Enquanto Nena e Han se envolvem em um flerte discreto, Kyle prossegue para massacrar sozinho toda a equipe adversária. Dan tenta confessar sua teia de mentiras para Jessica durante um jantar caro, mas seus esforços patéticos são repetidamente frustrados. Ele recorre a confessar seu passado assassino em francês, uma língua que Jessica não compreende e tragicamente interpreta como um disparate romântico. Sua coragem se esvai mais uma vez, então eles abandonam a pretensão de comunicação e descem para a distração sem sentido do cassino. Quando suas tentativas de contatar os filhos falham, uma fagulha de responsabilidade parental entra em ação e eles retornam à suíte. Eles descobrem manequins toscos nas camas, um engodo infantil que funciona por um momento, até que os pontos vermelhos reveladores de miras a laser aparecem. Dan empurra Jessica para segurança, pega uma garrafa de tequila, a estilhaça com tiro e incinera os aspirantes a assassinos. Outro bandido agarra Jessica e, no caos que se segue, descuidadamente chama Dan por seu nome verdadeiro, Sean, quebrando a ilusão para sua esposa. Nesse único momento, 18 anos de mentiras cuidadosamente construídas se desfazem em pó diante dos olhos de Jessica. Dan elimina o último agressor, mas Jessica, compreensivelmente sobrecarregada pela revelação violenta, vomita por todo o carpete. Ela corre para encontrar seus filhos, descobrindo pelas últimas palavras do assassino moribundo que eles estão na Arena HyperX. Eles correm para a arena, retirando as crianças bem quando o jogo de campeonato de Kyle termina. No carro, Dan finalmente vomita a verdade. Ele era um assassino do governo, e seus ex-colegas agora estão caçando sua família. As crianças descartam sua confissão como uma piada elaborada, até que o fogo de uma arma automática de um mercenário perfura seu veículo. Dan neutraliza o atirador, e desta vez é Kyle quem se sente compelido a esvaziar o conteúdo apavorado de seu estômago. Dan descarrega toda a extensão nojenta de seu passado, incluindo o detalhe sombrio de que ele pessoalmente eliminou 43 pessoas. Kyle corretamente o identifica como um hipócrita monumental por condenar a violência em videogames enquanto é um assassino real e literal. Eles lhes apresentam suas novas identidades e eles ficam compreensivelmente pouco entusiasmados com seus nomes Molly e Van. Após quase 2 décadas de engano, sua família, num momento de clareza profunda e justificada, o rejeita completamente. Jessica, demonstrando uma força admirável, toma a decisão correta de levar seus filhos e cortar permanentemente os laços com o mentiroso. Ela telefona desesperada para Gwen suplicando ajuda, tragicamente ignorante de que está conduzindo sua família direto para as presas de uma cilada meticulosamente armada. Dan é deixado abandonada na calçada como um vira-lata patético, com a instrução final de garantir a segurança deles antes de desaparecer para sempre. Gwen chega em um jato particular, um detalhe que deveria ter soado como um gigantesco alarme vermelho para qualquer pessoa racional. A bordo do jato, Gwen conta uma história mal disfarçada sobre um ex-traiçouro, e a verdade horrível lentamente se revela para Jessica. A armadilha é bem sucedida, e McCaffrey aparece para confrontar a capturada Jessica e seus filhos. McCaffrey liga para Dan, mostra-lhe a família capturada em vídeo e exige que eles se encontrem em um hotel abandonado. Quando Dan chega, ele é recebido por seu ex-chefe, que solta a revelação absurdamente melodramática de que ele também é o pai de Dan. As crianças ficam apropriadamente horrorizadas, não pela revelação de seu avô assassino, mas pelo fato chocante de que são britânicas. McCaffrey estende uma oferta manipuladora para que Dan se junte ao negócio de família de assassinato em troca da liberdade de sua família e sua ausência permanente. Sem outras opções, Dan sente que deve concordar com as exigências extremas de seu pai.
No entanto, enquanto a família é escoltada para sua suposta liberdade, eles decidem coletivamente que não abandonarão seu patriarca profundamente falho. Jessica ataca um guarda com a fralda suja de Max antes de arremessar o homem de uma sacada para sua morte bem merecida. A recém-empoderada unidade familiar volta para resgatar seu pai das garras de seu progenitor psicopata. Enquanto McCaffrey está momentaneamente distraído, a delirante Gwen tenta seduzir Dan, totalmente alheia ao retorno iminente da família. Dan deixa Gwen inconsciente e então faz uma promessa desesperada a Jessica de que sua carreira de engano acabou. A família forma uma unidade de combate surpreendentemente eficaz, com o fã adorador e tecnicamente experiente de Kyle o ajudando a pilotar um drone. Kyle serve como a vigilância aérea de Dan, guiando seu pai através de um verdadeiro enxame de capangas fortemente armados. Dan sistematicamente desmantela toda a força de segurança com eficiência brutal, tudo sob o olhar atento de seu pai nada impressionado. Enquanto isso, no telhado, Jessica e seus filhos confrontam a vingativa e desequilibrada Gwen. Gwen totalmente zomba do hobby de kickboxing de Jessica, incitando um quebra-pau visceral e prolongado entre as duas mulheres. McCaffrey eventualmente neutraliza o drone e parte para um confronto direto e muito atrasado com seu filho. Gwen ganha vantagem, mas a visão de seus filhos em perigo acende uma força primal e feroz de mãe ursa dentro de Jessica. Depois de ser brutalmente jogada de um lado para o outro, Jessica pega uma vara de bambu e a lança através de Gwen, empalando-a e encerrando a luta. Dan, tendo astuciosamente esvaziado a arma de seu pai de antemão, enfrenta o velho em combate desarmado. McCaffrey brevemente assume a liderança, até que Nena cria uma distração com um discurso açucarado sobre as virtudes de ser uma família normal. Essa distração enjoativa fornece a Dan a abertura necessária para finalmente incapacitar seu próprio pai monstruoso. A família está reunida e segura bem quando a polícia chega ao local. 6 meses depois, numa resolução nauseantemente arrumada, todos os aspectos de suas vidas foram perfeita e implausivelmente resolvidos. Nena se tornou uma jornalista celebrada, expondo sozinha toda a rede clandestina de assassinos. Dan lavou suas habilidades numa firma de segurança legítima, trazendo até mesmo perpetualmente estressado Og a bordo. Jessica encontrou realização como treinadora, e Kyle continua a produzir seus vídeos de jogos extremamente bem-sucedidos, embora ainda ridículos. A história termina enquanto a família prepara um trailer para uma viagem pelo país para levar Nena à Universidade de Stanford. Numa demonstração final de união de embrulhar o estômago, todos eles abdicam voluntariamente de seus celulares durante toda a viagem.